Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar a partir dessa leitura. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Meus irmãos, a necessidade de estarmos diante de Deus, de sermos homens e mulheres aprovados, é imprescindível. Imprescindível para o nosso bem, imprescindível para o bem daqueles que estão sob a nossa liderança, imprescindível para o avanço do reino do Senhor. Então, todos aqueles que ora estão com a mão no arado, todos aqueles que foram chamados por Deus, estão hoje na atividade ministerial, devem ter em mente que ser aprovado, estar aprovado, é uma necessidade imprescindível. Mas devemos ser aprovados não diante daquilo que nós estamos a fazer. Nós precisamos ser aprovados muito antes de fazer o que temos a fazer ao Senhor. Nós vamos pensar que dentro de uma seleção para o trabalho, uma empresa, quando está sendo feita a seleção do candidato, não vai se avaliar se esse candidato ele vai ter qualidade para o exercício daquele trabalho. Se avalia se ele já tem qualidade para exercer aquele trabalho. Então, nós precisamos pensar que diante da vocação, diante do chamado de Deus, Deus já nos vocacionou, Deus já nos deu as condições, as ferramentas necessárias para que nós possamos desenvolver o trabalho. Então, nós não podemos querer usar o tempo para tornar aquilo que Deus ele quer em nossas vidas. Nós precisamos e devemos usar agora o tempo que Deus tem nos dado, sabendo que Deus, durante esse tempo, nos aperfeiçoará. Eu não posso esperar que vá-se mais um ano na minha caminhada para que eu esteja adequado àquilo que Deus espera da minha vida. Mas eu preciso hoje encarar que eu hoje preciso ser esse homem, preciso ser essa mulher aprovado diante de Deus. Ser aprovado não deve ser um algo, então, do amanhã, mas deve ser um algo de hoje, deve ser um algo desse momento para a vida de cada um de nós, um algo sempre urgente na nossa vida e que nós precisamos pensar que dentro do ministério em que nós estamos envolvidos, dentro do trabalho que nós estamos envolvidos, Deus ele vai estar sempre procurando observar a nossa aprovação. Se dentro do nosso perfil de caráter, de compromisso, de integridade como líder, nós estamos de fato aí cumprindo aquilo a qual nós somos chamados. Então, meus irmãos, deve ser algo que deve estar envolvendo nossas vidas todos os dias. Eu preciso a cada dia estar avaliando se eu estou fazendo jus ao trabalho que me foi confiado. Deus te chamou, Deus te escolheu, te colocou nessa casa, e você hoje está aqui servindo, e não é por acaso. Você está servindo porque Deus assim quis. E Deus é o Deus que pode te capacitar e oferecer muito mais desenvolvimento intelectual, para que você possa desenvolver a tarefa com mais eficácia. Então, nós precisamos resgatar, nós precisamos trazer a nossa memória, precisamos trazer também a nossa vida diária, aí, a prática das orientações bíblicas para a liderança. O texto ele continua para a gente, meus irmãos. E o texto ele diz, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Como alguém que não tem pesar. Como alguém que possui uma conduta de retidão. Como alguém que não deixou algum motivo para acusação. Queridos, como alguém que prezou por uma vida íntegra, honesta, transparente. Que não tem o que esconder. Queridos, assim deve ser a vida daquele que pôs a mão no arado. Tanto no sentido de algo, como no sentido de preservação. O líder não deve só buscar viver uma vida honesta. Ele deve se manter em uma vida honesta. Eu não devo colocar isso só como um sonho, como um desejo. Ao momento que eu alcançar, eu preciso manter-me honesto, preciso manter em retidão diante do Senhor. Queridos, não podemos, de maneira nenhuma, querer ser líderes, ou não podemos querer estar liderando, ou continuar diante do trabalho do Senhor, enquanto nossos comportamentos estão nos condenando. É muito triste para um líder, quando ele está fazendo tudo o que deveria fazer, mas a sua vida está fazendo tudo o que não deveria fazer.
como na sua conduta diária está fazendo tudo que não deveria realizar. Isso faz com que toda a sua obra ela se torne como pó, se torne toda a sua obra infrutífera. Então, queridos, quantos e quantos estão diante de situações como essa? Então, não podemos querer ser líderes ou continuar liderando enquanto estivermos conosco comportamentos que nos condenem, os quais nós não temos nem coragem de trazer à luz. Como homens de Deus, escolhidos pelo Senhor para o serviço, nós devemos nos abster, nós devemos nos afastar de toda e qualquer situação que nos condene ou que nos envergonhe. Um líder comprometido com Deus, ele deve ter a sua vida, ou pelo menos, ele deve continuar buscando no Senhor uma vida que lhe seja agradável. Um líder comprometido com Deus, ele não deve, de maneira nenhuma em sua vida, permitir que comportamentos desaprovados se tornem um hábito, se torne algo contínuo na sua vida. Pois isso vai trazer prejuízo para ele próprio, isso vai trazer prejuízo para as pessoas que ele está liderando, isso vai trazer prejuízo para o reino de Deus. Se você e eu, se nós somos líderes e que estamos preservando em nossas vidas, estamos cultivando em nossas vidas comportamentos condenáveis, nós estamos trazendo prejuízo para a nossa vida espiritual, estamos trazendo prejuízo para a vida de outras pessoas, estamos trazendo prejuízo para o reino de Deus. Deus nos escolheu para abandonar todo o comportamento reprovável, para sermos exemplo para a igreja do Senhor, na postura, na conduta de nossas vidas. Então, não ter o que se envergonhar deve ser algo diário em nossa vida. Deve ser também o final, deve ser também o objetivo final da nossa caminhada. Não ter o que se envergonhar deve ser algo diário na minha vida e deve também ser o algo final da minha caminhada. Eu preciso todos os dias na minha vida conduzir minha vida de modo que quando eu termino o dia, eu possa dizer, acabei o dia de hoje, acabei o dia de domingo, e eu não tenho nada que me envergonhar. E no final da caminhada também eu posso chegar e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas, queridos, nós precisamos pensar como nós estamos nos conduzindo. Não se envergonhar é exatamente eu ter a capacidade de viver o meu dia e poder, quando chegar na minha casa, eu sentar com a minha esposa e dizer tudo o que aconteceu sem omitir os fatos, sem fazer recorte na minha fala com ela. Viver sem se envergonhar é poder sentar com meus filhos e dizer tudo o que aconteceu durante a minha trajetória do dia, sem precisar recortar nada. Talvez até sentar com meus irmãos, sentar com a minha liderança, sentar com a minha igreja e poder falar do que me aconteceu sem omitir alguma coisa que aconteceu no dia. Mas, queridos, quantos de nós estamos prezando por isso? Foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você se apresentar diante dele como obreiro aprovado. Deus te chamou para você se apresentar para ele como aquele que não tem que se envergonhar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12 diz: Amados, peço-vos que como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tem no vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que eles falam mal de vós, como malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observem. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 17, nós encontramos a metáfora utilizada por Jesus do sal e da luz. Jesus disse que nós somos sal e somos luz. E ele diz que o objetivo da conduta da nossa vida deve ser glorificar ao Pai que está no céu, versículo 16. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, 1 Timóteo 3, 7, diz: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. O último, então, seria o que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se como aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Nenhuma pessoa vai receber o porte de uma arma se ela não mostrar habilidade no uso dessa arma. E isso vai envolver, pelo menos, o manuseio, o equilíbrio, a pontaria, o controle emocional, como ministros de Deus, como homens e mulheres separados para o serviço ministerial. Precisamos ter afinidade com a palavra. Como pensar no mensageiro de Deus que não conhece a mensagem de Deus? Como pensar no homem que Deus coloca para doutrinar que não conhece a doutrina básica da fé? Queridos, como pensar em um líder espiritual que não possua o mínimo do conhecimento bíblico, que é o fundamental para uma vida espiritual saudável? Muitos estão na liderança, mas nem a base da fé sabem falar sobre ela. Porque não existe. Não existe fundamento de fé. E como diz o velho ditado, só podemos dar aquilo que nós temos. E se nós não temos, o que nós daremos? Essa é a razão porque o nosso povo padece nas reuniões, nos cultos que nós realizamos. Porque temos às vezes pouco para dar. Porque não estamos recebendo da fonte. Estamos talvez apenas nos alegrando, nos contentando meramente por conhecer a parábola do filho pródigo, por conhecer a mulher que lavou os pés de Jesus, mas não estamos nos aprofundando nos princípios elementares da doutrina de Cristo. O escritor de Hebreus, ele repreende os irmãos que nem líderes eram, e ele diz, o tempo depois da volta à fé, muitos de vocês já eram para ser mestres, mas têm que voltar novamente aos princípios elementares da doutrina de Cristo. É necessário que aquele que pôs a mão no arado, ele procure de forma diligente conhecer bem, manejar bem a sua ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho de um evangelista, de um missionário, de um pastor, é a palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos hoje querendo utilizar outras ferramentas que são ineficazes para o desenvolvimento e para a edificação da igreja do Senhor. Então, meu irmão, eu quero dizer para mim e para você, se não existir o mínimo da palavra em nós, não haverá o mínimo da palavra de Deus no coração dos nossos ouvintes. Um líder comprometido com o reino de Deus, ele é um líder que está à procura de suprimento para o seu povo. E esse suprimento está na palavra do Senhor. É alguém que não negligencia o conhecimento, mas que busca cada dia encher-se do conhecimento. Por falta de líderes com conhecimento, por falta de líderes provedores para o seu rebanho, hoje as igrejas mendigam, hoje o povo mendiga. Queridos, a gente precisa pensar sobre isso e pensar que como um beija-flor que retorna na janela de nossa casa para beber água açucarada, o povo de Deus voltará para nossas reuniões doutrinárias e cultos dominicais para ouvir a palavra de Deus quando se sentirem alimentados. Enquanto as pessoas não se sentirem alimentadas, elas vão estar procurando alimentos em vários pastos. Mas se elas saberem que ali tem alimento verde, tem água limpa, elas não vão deixar de voltar ali. Então, meu irmão, minha irmã, comece a pensar como você está se portando diante do povo. Deus te chamou e não tem como voltar atrás. Se você volta atrás, você não é apto para o reino de Deus. Só tem uma posição de nossa caminhada, é seguir em frente, buscando a cada dia a capacitação do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos conformar com a mediocridade que nós temos do conhecimento. Precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que as Escrituras, ela não é um lago. A Escritura não é uma barragem que a gente pode marcar a dimensão dela e talvez percorrer durante um dia, durante alguns dias ou durante algum momento. Mas a palavra de Deus é um oceano. Há conhecimentos que precisam ser explorados e que eu e você precisamos explorar para que nós possamos ajudar nosso povo. Logo, não pode e não deve haver preguiça, moleza, desleixo em conhecer a Sagrada Escritura.